Mais um top 5 aqui do canal, esse quadro que vocês adoram, a gente compara as 5 melhores ou as principais bicicletas numa determinada categoria. Chegou a vez das Speed intermediárias importadas. Bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e de fato a gente já está adentrando as speeds intermediárias, né? A gente começou lá com as de entrada nacionais e depois as importadas, falamos das intermediárias nacionais e aqui nas importadas a gente parte para um valor realmente mais alto. Seriam basicamente as intermediárias premium, né? Até meio que o ideal para competir, enfim. As Speed importadas, ao mesmo tempo que algumas marcas têm muitas opções, porque varia de geometria endurance, aero, etc. Várias coisas que eu sinceramente não domino tanto, por isso até que eu preciso da tua ajuda aqui nos comentários, me auxiliando a entender melhor este mundo do ciclismo que é tão interessante, tão técnico e tão detalhista. Acaba que outras marcas têm muitos poucos modelos. Então a gente tem ali bicicleta de 10 mil, 18, aí 19, 20, 28, 30 e 100 mil reais. Então fica difícil colocar, não, até 5, até 10, 15, 20, como a gente gostava de fazer. Mas de qualquer forma, a gente vai falar de bicicletas bem interessantes aqui hoje. A gente vai falar da Specialized, Cannondale, Scott, Trek e Cervelo. Algumas marcas convencionais não entraram, outras que não estavam no comparativo anterior entraram agora, como por exemplo a Cervelo, então vocês já sabem que os valores permeiam 20 mil reais. Uma delas um pouco menos e o restante disto para cima, mas claro que não muito acima, porque senão fica uma comparação chata. Mas de qualquer forma, para a gente começar aqui, eu quero pedir para te inscrever e, como eu disse, comenta aqui embaixo o que tu acha desse top 5, desse comparativo, mas de forma correta, né? Não vem me xingar aqui porque realmente eu não domino o ciclismo de speed. Eu quero começar a pedalar nessa vertente do ciclismo, acho muito interessante. Tour de France está acontecendo agora, tá incrível, tá sensacional o Tour de France, muita adrenalina, tá quase tendo mais adrenalina do que o Les Gets lá da França que tá acontecendo, o XCO masculino e feminino, né? Porque é telespectador invadindo pista, o pessoal cai, se machuca, quebra a bicicleta, continua, o cara vence quem não era para vencer, enfim, tá realmente bem interessante quem tá acompanhando. Mas de qualquer forma, existe muito detalhezinho aqui que eu ainda não sei. Então eu conto com a tua ajuda, que é mais experiente do que eu neste assunto, para que a gente aprenda junto aqui no canal, que é o foco aqui. Eu não quero simplesmente ligar a câmera, sair falando e aí tu acha, tu acredita ou não e acabou. Eu quero que tu me diga, cara, tu poderia ter feito de tal forma, errou aqui, acertou ali, e assim a gente vai construindo um conteúdo cada vez melhor. E que para isso, claro, se perpetue, aí tu te inscreve, deixa teu like e ativa o sininho, beleza? E segue também a gente lá no @bikemundo.jr, que tá passando aqui embaixo, também tá na descrição do vídeo, junto com o link de todos os nossos parceiros e o site de cada uma dessas bicicletas trazidas aqui. Sem mais delongas, vamos começar pela nossa menos interessante Speed, que é uma Specialized Tarmac SL6. Ela custa 19 mil reais. Tem o quadro Fact 9R Carbon, 12 por 142, então é eixo passante, porém não é boost, nenhuma aqui será. Geometria Endurance, que é a geometria que mescla uma speed boa para escalada, estável e ágil. Então, basicamente é essa a geometria Endurance. Garfel Fact Carbon também 12 por 100, que também não é boost, embora tenha eixo passante. E aí o grupo dela é o mais simples aqui da lista, com Tiagra de 20 velocidades. O cassete 1132, o que não é ruim, mas não é o ideal. O ideal seria 1130 para 10 velocidades. Corrente KMC X10, que é para economizar um pouco de valor. Pé de vela Tiagra, cujas coroas não informam, mas provavelmente vai ser 50-34. O freio dela é a disco e o modelo também não informa. Então acreditamos que seja hidráulico, que é bem interessante, mas pode ser mecânico. Por 20 mil reais, 19 mil reais, freio mecânico?
Olha, eu não colocaria minha mão no fogo, porque a gente sabe que componente, como por exemplo, quadro, garfo, os próprios componentes de guidão, mesa, etc., da Specialized são caros. Então talvez possa vir com freio mecânico. Qual que eu acredito que venha? Freio hidráulico. Será que vem mesmo? Não sei. Então, os aros, as rodas, né, aro, cubo e raio, são Axis Sport, sem grandes informações. Pneu é um Turbo Pro de 60 TPI, 700 por 26. Eu falei nos outros vídeos que as bicicletas que vinham com 23, por exemplo, no pneu, era muito estreito. Deixaria a bicicleta mais ágil, com certeza, um pouco mais leve, muito pouco mais leve, na verdade, mas deixaria extremamente desconfortável. Aqui é a prova de que realmente isso é fato, porque este pneu, né, dessa bicicleta vem com 26 e a gente vai ver que tem pneus bem mais largos aí pela frente. O peso dela não é informado, os componentes mesclam alguns em carbono, outros em alumínio. Essa é a Specialized Tarmac, é uma excelente bicicleta, o que faz ela perder das demais mesmo é o grupo Tiagra, que no restante é 105, que aí é superior. A nossa quarta melhor bicicleta é a Cervelo Caledonia Disc 105. É a bicicleta mais cara da lista, cujo preço é informado, porque teremos aqui Scott, como vocês sabem, que não tem o preço. Ela custa R$24 mil no site da própria Cervelo, que dá para te comprar diretamente por lá. Não informa nada do quadro, apenas diz que é de fibra de carbono, né? Aí tem geometria Endurance também. O garfo também é de fibra de carbono. Ela vem com transmissão fechada 105, cassete, corrente, pé de vela, etc. Porém, o cassete dela é 11,34. Para 11 velocidades, já que o 105 é 22, né, 2 por 11, é muito. O ideal, pelo que a gente conversou em outros vídeos aqui, né, eu com vocês inscritos, é 11,32. Então, 11,34 para 11 velocidades é muito ruim de escalonamento. Aí ela vem com um pé de vela, que aí fica bacana, 52,36. Então vai te dar a maior velocidade final. Ela coroa ali de 52 na maior por 11, vai te dar mais sinal do que a convencional, que é 50-34, que é a tal coroa compacta, né? Porém, aí fica um escalonamento bem prejudicado. A gente sabe que para speed, escalonamento é primordial. Então, existem muitos ciclistas que usam 11,28 com um cassete de 11 velocidades. Então, tu imagina 11,34. Vai prejudicar bastante o escalonamento aqui. O freio dela também é 105 hidráulico, a disco, né, obviamente. As rodas dela são Alex Rins, modelo Boondock 5D de 28 furos. Pneu dela, Vitória Zafiro Pro, é o V-Folding 700 por 30. Aí é um pneu muito interessante, porém aí já é largo demais. 30 num pneu de speed é quase gravel, né? Gravel começa ali. Na verdade tem ciclocross entre o gravel e a speed, mas ciclocross, se eu não me engano, começa com 32 ou 34. E aí depois 37 para cima vem o gravel. Então é um pneu que ele tá mais perto do de speed, claro, do que um de gravel, mas se for comparar, ele é 30. Existem pneus de speed 23, aí tem o de gravel 37, 35. Ele tá quase mais para um pneu gravel do que um pneu de speed, né? Claro que ainda vai ter uma rolagem interessante e tal, mas é um pneu largo demais. Os componentes dela também são Cervelo e o peso também não é informado. Chama atenção aqui, galera, que eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, de que poucas bicicletas aqui trazem o peso. Na verdade, mais da metade não traz. Então, assim, para speed, o principal, pelo que a gente conversa, a gente vê, são duas coisas: escalonamento, né, e peso. Aí a bicicleta aqui, ela traz um escalonamento razoável, né, a maioria delas, por um preço alto, e não informa o peso. É como se fosse tipo, a gente tem uma tecnologia boa e um grupo bom, e é uma bicicleta bonita, o peso não importa. Cara, se qualquer uma das bicicletas aqui pesar mais de 10,5 kg, é dinheiro jogado fora. Porque com esse dinheiro tu compra a bicicleta nacional com 9 quilos, 8 quilos e alguma coisa. A gente vai ver no próximo vídeo que os valores vão ficar ali em torno de 25 mil reais, que dá para comprar bike nacional muito melhor. Aí tu vai me dizer, não, mas a tecnologia empregada no quadro da Specialized não se compara a um da OG, por exemplo. Pode ser, mas até onde vai a tecnologia do quadro aliada ao grupo, por exemplo? Será que uma OG com Ultegra não vale mais a pena do que uma Specialized Tarmac com Tiagra?
sabe, escalonamento, peso, tudo isso daí. Então, vale mais a pena, não vale, o preço muda muito? Não sei, só me veio na cabeça, eu tô falando. Mas é importante a gente ter esses comparativos para ficar bem claro isso daí. E realmente é muito estranho as marcas não informarem o peso para nós. Bom, a Cervelo não diz nem a tecnologia do quadro, né? Não diz nem que é carbono, eu coloquei que é carbono porque eu sei que é. Mas enfim, terceira opção, para variar um pouco, uma Scott Speedster 10 Disc, que ela tem o quadro de alumínio, dupla espessura, geometria também Endurance. Ela tem aí o quadro já de fibra de carbono, aliás, o garfo de fibra de carbono, Speedster Carbon Taper, de todas aqui são, e o grupo é um 105 também de 22 velocidades. O cassete não é o ideal, que é o 1132, o bom aqui é o 1130, para tu ter redução e ter escalonamento, e aí ela vem com corrente para economizar um pouquinho o valor, que também não é informado, KMC X11, né? O preço dela, como eu disse, não é informado, o pé de vela também para reduzir um pouco de valor, RS 510 5034. Freio a disco hidráulico 105, rodas Syncross Race de 28 furos, com cubo Fórmula Team 2, que é o melhor cubo aqui trazido, e raios Shadar. O pneu dela é o Schwalbe One, que é um 700 por 30, também muito largo, e os componentes são Syncross de alumínio. E o peso dela, 9,8 kg, ou seja, 9,8 kg. Para uma bicicleta desse nível, pelo preço que ela deve ser, acredito que permeie entre 20 mil reais. Se for 23, não vale a pena. Se for 18, aí eu acredito que vale mais a pena até mesmo que a Specialized. Porque, mas o carbono é totalmente diferente e tal. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, a minha mountain bike própria, né, que é a Soul 929, é uma bicicleta de alumínio, cujo quadro é inferior ao Vesúvio, por exemplo, da própria Soul, para comparar marca com marca, só porque ela vem toda GX. Então, para mim, vale muito mais a pena os componentes agregados ao quadro do que, de certa forma, o quadro. Entre a Vesúvio e o Deore, já dando aqui uma rápida adendo para quem me pergunta bastante isso. Entre a Vesúvio e o Deore e a 929 GX, eu opto ainda pela 929 GX por questão de grupo. Então, às vezes o peso não muda muito, o carbono é muito mais flexível, mais confortável, etc, etc, etc. Só porque no uso em si, só o quadro não dá conta, tu precisa de bons componentes. Então aqui no caso da Scott, tu tem um quadro bom, embora de alumínio, com componentes muito bons. Então se o preço dela tiver abaixo dos 20 mil, vale muito a pena. Se tiver nos 20 mil, aí fica naquelas, né? Fica a teu critério. Eu iria por outras, como por exemplo a Trek Emonda SL5 Disc, que é a nossa segunda posição, que custa 23 mil reais. Ela tem um dos melhores quadros aqui da lista, ela tem o Carbono OCLV Ultra Leve Ride Tuned. Ela tem também uma outra tecnologia que é difícil de explicar aqui, que modifica um pouco o estilo de pilotagem. Então, inicialmente ela tem a geometria Endurance, ela tem o garfo também de fibra de carbono, embora não fale absolutamente nada sobre o garfo. Então, por acaso, se tu comprar essa bicicleta e vier sem garfo, pode ser que realmente venha, porque a Trek nem diz que tem, só diz lá, quadro, né? E aí a tecnologia que é o H alguma coisa. O grupo também 105 de 22 velocidades e aqui ele vem bem acertado. Ela vem com um cassete 1130, que daí faz aquele escalonamento muito bom, como eu disse. Corrente também 105, pé de vela 105, 50-84 e disco, né, freio a disco 105 hidráulico. Então é o grupo fechadíssimo 105, desde a corrente até o freio, muito bom, grupo intermediário, premium, digamos assim, da Shimano, né? Bem interessante mesmo. Ela vem com roda Bontrager Affinity de 24 furos, frente e atrás, cubo Bontrager rolamentado, raio de inox e o pneu é o Bontrager R1 Hard Case Light 60 TPI 700 por 28. Os componentes também são Bontrager e o peso dela é de 9 kg, 150 gramas. Então assim, como eu disse lá no início, a gente vê que a Specialized vem com pneu 26. Eu disse que viriam pneus mais largos e até agora o mais estreito que apareceu foi o da Trek com 28 mm. Já vou adiantar aqui que o próximo pneu é de 25. Então realmente 23 é muito estreito. Tu vai ter um desconforto absurdo pedalando. Tu vai sofrer muito mais fácil com furos, com rasgos, com cortes no pneu do que se tu usar um pneu 25. Júnior, mais 2 unidades ali não muda muita coisa. Muda o suficiente. É só isso que eu tenho pra te dizer. Entre a largura de 25 e o 26 da Tarmac ali, talvez o 26 seja ainda melhor, mas ele perde um pouco porque os pneus que a gente tem aqui
principalmente no primeiro lugar, né? São pneus de marcas melhores do que o que vem na Specialized. Falando nisso então, né? A nossa primeira opção, a melhor opção custo-benefício aqui é a Cannondale Super Six Evo. Ela custa R$20.100, então basicamente 20 mil. Talvez tu comprando numa loja com um dos parceiros aqui tu consiga à vista por menos do que isso. Ou talvez não, com certeza tu consegue por menos do que isso. O quadro dela é um dos melhores também, ele é o Evo Carbon com tecnologia Save, 12 por 142, como todos aqui, que não é boost, apenas eixo passante. A geometria dela, pelo que informa, já é aero, não é endurance. Então é uma geometria mais voltada a... É complicado, assim, é mais voltada à aerodinâmica, mais voltada à impressão de velocidade. Não vai ter uma geometria tão dominante como a endurance e tal. Então, dependendo do ciclista, ele vai preferir a geometria de todas as outras bicicletas, né? Todas as outras vão ser melhores do que a Cannondale aqui. Já para outros, a Cannondale vai dar uma surra de lavada em todas as demais. Então, essa questão da geometria realmente é bem complicado, principalmente na Speed, porque parece que é tudo igual, mas não é. O garfo dela é o Evo Carbon, também da energia Save, 12 por 100, né? O cubo, que também é passante, mas não é boost. Grupo 105 com cassete 1130, né, escalonamento perfeito, como eu disse. Corrente também 105 e o pé de vela é um Cannondale de alumínio cujas coroas não são informadas. Creio que seja 5034 como nas demais, mas é inferior ao 105 e não informa as coroas, então se vir com coroa 5236 não vai ficar tão interessante, porque tu vai perder bastante redução. Então deixa ele abaixo ali, o disco dele, o freio a disco é também 105 hidráulico e ela vem com aro Cannondale RD 2.0 de 28 furos e o cubo Fórmula CL712 na frente e RX C400 atrás. O raio é de inox e o pneu, aqui sim o melhor da lista, Vittoria Zafiro Pro Slick de 25 mm de largura, aliás 700 por 25, que aí é um pneu extremamente leve, extremamente aderente e bastante resistente para o nível desse pneu. A gente precisa sempre lembrar que quanto mais alto o nível do componente, mais ele desgasta com facilidade, afinal vai priorizando cada vez mais peso do que durabilidade. Um é sempre rival ao outro, tu não tem como ter um componente extremamente leve e extremamente durável. Quanto mais durável, mais pesado. Quanto mais leve, menos ele dura. Beleza? Componente, Cannondale de alumínio, mesa, guidão, canote, etc e tal. Peso dela, não informado. Então assim, o peso dessa bicicleta, ela basicamente empata com a Trek, né? Deve ficar aproximadamente, ela basicamente não, ela empata com a Trek. O que desempatou foi o preço, que é mais baixo. Ela deve ficar com um peso semelhante ao da Trek, em torno de 9 kg, de 9.200, dificilmente vai baixar de 8.900. Se tu tem informação do peso de qualquer uma das bicicletas aqui trazidas que não informa no site, por favor coloque nos comentários. Se tu tem alguma delas e teve uma experiência positiva ou negativa, de repente saiu da Specialized, pegou a Scott, acha muito melhor, mesmo sendo de carbono para alumínio, coloca aqui também que essa nossa conversa aqui nos comentários vai ajudar esse vídeo a ser ainda mais relevante para quem está procurando uma bike nesse nível de 20 mil reais, que é cara e quer um componente, um equipamento muito bom para pedalar forte, treinar pesado, sair competindo, ou enfim, somente competir consigo mesmo, né? Tentar melhorar o próprio tempo e tal. Ter um equipamento de uma categoria acima do normal. Então, para que tudo isso funcione bem, eu peço que tu deixe teu comentário aqui realmente, que vai ajudar bastante. E agora, ó, que o vídeo já está se encerrando, tem uma bolinha aqui para te clicar se tu ainda não for inscrito. Se tu ainda não se inscreveu no canal, por favor te inscreve. Dessa forma a gente vai aprendendo cada vez mais junto, né? Eu te ensinando, tu me ensinando, a gente toda a vida trocando essa ideia maravilhosa daqui, trazendo cada vez mais conteúdo para ti. Tem também um vídeo sugerido para ti de cada lado, com certeza um deles vai ser do teu interesse. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.